Acho que faz uma ou duas sextas-feiras que tinha ministrado, e o Senhor tinha falado sobre territórios, né? Sobre nós conquistarmos territórios, desprendermos das amarras, das correntes que nos aprisionam, sair do comodismo. E o Senhor continuou ministrando no meu coração alguns pontos que ainda, às vezes, dentro do território, ou avançando sobre o território, nós precisamos ficar atento. Então vamos ler lá João, capítulo 9, versículo 35. João capítulo 9, versículo 35. Que diz assim: Jesus ouviu que o haviam expulsado, e quando o encontrou, lhe disse: acredita tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: tu está vendo, é esse que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele o ouviram essas palavras e perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? E afirmou-lhe Jesus: se vós fosseis cegos, não seríeis culpados, mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero nessa noite te agradecer, ó Pai, por estar aqui, o Senhor ter permitido chegar aqui, Senhor. Te agradecer por cada vida que aqui está. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem uma palavra no nosso coração. Eu sei que o Senhor tem algo para que nós possamos ser curados, tratados, libertos e transformados. Então, Jesus, eu te peço que nesta hora o Teu Espírito venha falar conosco. A Tua palavra venha falar conosco, Senhor. Que diminua eu, que o Senhor cresça. Que haja manifestação do Teu Espírito em dons, em milagres, em profecia. Senhor, que o Senhor venha fazer da Tua forma, Pai. Que o inimigo, nesta hora, venha ser paralisado. Que todo ataque adversário sobre a mente venha cair por terra agora, em nome do Teu Filho, meu Deus. Pai, eu te peço que Teu Espírito Santo venha coordenar cada coração a ouvir esta palavra, meu Deus, e aceitar a maneira que o Senhor quer falar, ó Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Glória a Deus. Pode sentar, pode sentar. Pode sentar, tá, Mar? Pode sentar. Bom, então nós estamos falando sobre territórios, e essa palavra, quando a pastora me chamou na quinta-feira, eu pensei muito em visão. Hoje nós abrimos o culto, a pastora falou sobre olhos, o louvor estava falando sobre nós olharmos para dentro de nós. E a história desse homem, a gente conhece, que é um homem que estava mendigando, pedindo, um homem cego. E Jesus ali vê ele, né, na beira da estrada, no local, e começa a ter um diálogo com os discípulos. E aí eu comecei a pensar sobre essa questão de visão, né, porque Jesus vai dar a visão para ele. E falando sobre território, quando nós adentramos em algum território, ou nós já estamos em algum território, né, quando nós estamos em algum lugar onde Deus quer que nós estejamos, às vezes tem coisas que nos atrapalham a prosseguir, ou avançar, ou evoluir, simplesmente pelo fato de nós não conseguirmos enxergar algo que Deus quer direcionar. Ou porque nós não queremos, ou porque o inimigo trabalha para que você não possa enxergar. E assim você não evoluir, você não crescer naquele território. Só que aí Jesus vem e nos dá visão, Jesus vem e nos dá oportunidade de visualizar os caminhos corretos, os caminhos certos que nós devemos seguir. E assim, para que a gente possa prosseguir, crescer. E é nessa fala
que eu digo sobre Jesus nos dá essa visão, é importante que nós estejamos atentos a ouvir. Porque um dos pontos deste homem que era cego é ouvir a Jesus. Ele ouviu a palavra de Jesus, para que ele possa enxergar. Então que nesta noite nós possamos pensar em ouvir a palavra de Jesus, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem para a minha e para a tua vida. Aleluias. Então, durante essa história, eu encontrei alguns pontos importantes para que nós possamos continuar avançando sobre o território, continuar conquistando aquilo que Deus tem para nós. Uma é entender que no território em que nós estamos, não é nós que gritamos por Jesus, mas é Ele que nos enxerga na situação. Quando nós vemos o texto no versículo 1, a Bíblia diz que Jesus, caminhando, viu o cego. Não foi o cego como o de Jericó, que gritava: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. Não, ele viu o cego. E eu quero dizer para você, às vezes você está em alguma situação que está te impedindo de avançar, de crescer neste território. Talvez é no meio familiar algo que está impedindo o agir de Deus em alguém, na tua família, no teu marido, no teu filho, na tua casa, nos teus pais. E você talvez está querendo espremer Jesus, dizendo: não tem que fazer desse jeito, se não fizer desse jeito, isso, aquilo. Mas você tem que entender que não é você que grita Jesus nessa hora. É Ele que enxerga. É Ele que te vê na situação. É Ele que vai falar: agora eu mudo, agora eu transformo, agora eu entro nessa situação. Não é você que determina quando, onde, como. É Jesus. Aleluia. Então você precisa entender que para mim avançar, para mim crescer, para que haja frutificação nesse território, eu preciso entender que Jesus está olhando a minha situação. Porque quando você entende que Jesus está olhando a situação, você está dizendo assim: eu confio naquilo que Deus faz. Aleluia. Então que nesta noite o seu coração possa estar quebrantado para entender aquilo que Deus está fazendo no seu lar, para entender aquilo que Deus está fazendo na sua casa, para entender aquilo que Deus está fazendo na sua família, no seu trabalho. Então, quebrante o seu coração nesta noite perante o Senhor, porque Ele fará. Aleluia. Aleluia, Deus. Número 2. Esse aqui o Senhor trabalhou até comigo em casa. Não questionar o modo da ação de Deus, o modo em que Deus age. Pois quando nós questionamos o que Deus está fazendo, o modo que Deus está fazendo, nós questionamos a sua autoridade. Forte. Então quando você questiona o modo que Deus está agindo na sua vida, talvez uma pressão que você está passando, uma adversidade tão grande, mas que você sabe que Deus te colocou naquele lugar, e você está questionando: ah, Senhor, por que é assim? Porque tudo para mim é tão difícil, porque para mim tudo é cansativo. Não pode ser desse jeito. Você está questionando a autoridade que o Senhor tem sobre a sua vida, a autoridade que Deus tem sobre essa situação. E nesta noite o Senhor está dizendo para nós aqui: calma, porque eu tenho autoridade de tudo. Eu tenho autoridade sobre tudo. Eu tenho autoridade sobre o seu lar, sobre a sua casa. Eu tenho autoridade sobre o seu trabalho. Então não se frustre. Não pare, porque o Senhor tem esta autoridade. Então não questione Deus. Ah, Senhor, por quê? Por que desse jeito? Por que meu marido não faz assim? Por que meu filho não vem para a tua casa logo? Por que ele continua lá enquanto eu estou orando, enquanto eu estou buscando? Por que essa briga do meu lar não acaba? Não questione Deus nessa situação. Eu estava lendo um livro hoje, enquanto eu estava a caminho do trabalho, já às 4h30, umas 5 horas da manhã, metrô cheio, só ler. Eu estava lendo de uma autora americana, Joyce Meyer, e ela dizia a seguinte frase: em alguma situação, qualquer situação, em que nós paramos e só questionamos as coisas que Deus ainda não fez,
ou porque nós reclamamos tanto pelas coisas que Deus ainda não fez, se ao invés disso, nós pudéssemos agradecer por aquilo que Ele já fez, nós iríamos prosperar ainda mais. Nós iríamos crescer ainda mais. Então o segredo não está em questionar o modo da ação de Deus, mas agradecer por aquilo que Ele está fazendo. Eu não estou dizendo para você falar, Senhor, obrigado pelo meu salário, que eu só pago as minhas contas e não me sobra nada. Não, estou dizendo para você agradecer. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pelo meu marido. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pelo meu filho, Senhor. Então agradeça a Deus no meio deste território. E é onde nós vemos isto. Um exemplo que não foi questionado. No versículo 6, no mesmo capítulo, diz assim, então, tendo dito estas palavras, cuspiu no chão, fez o barro com saliva, em seguida ungiu os olhos do cego e com aquela mistura. Ordenou ao homem, vai e lava no tanque de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou curado. O cego em nenhum momento falou, o que você está fazendo? O que você está colocando no meu olho? Por que você cuspiu? Eu não vou colocar isso no meu olho. Não, o cego foi. Talvez ele não sabia nem quem era Jesus. Um homem passando ali, olhou para ele, pôs o barro nos seus olhos e mandou, vai. Então aqui, a autoridade do Senhor na palavra. Ele enviou o homem. Então que nós possamos nesta noite ter em nossa mente, quando o Senhor prepara um caminho, quando o Senhor nos direciona por uma palavra, quando nós estamos atentos aos ouvidos a ouvir ao Senhor, pode ter certeza que haverá cura sobre a sua casa. Pode ter certeza que haverá cura sobre a sua família. Pode ter certeza que haverá transformação na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Tu és poderoso, Senhor. Número 3. Precisamos reconhecer que a palavra nos limpa e nos mostra o caminho. No mesmo capítulo 9, no versículo 11, o cego diz assim: ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou a terra com saliva, ungiu os meus olhos e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. E aí o Senhor me fez fixar. Então eu fui, lavei-me. Lavar significa limpar, significa purificar, preparar. Então, quando o Senhor nos dá a visão, quando o Senhor nos direciona pela sua palavra, Ele está nos preparando para aquilo que Ele quer fazer. Ele está nos preparando para aquilo que Ele vai operar. E aí Ele diz, e recebi a visão. Então Ele mostrou o caminho ao cego. Ele deu visão para que ele possa ter uma vida diferente da que ele estava tendo. Então nesta noite que você possa ouvir esta palavra do Senhor. Que você possa entender que ela vai limpar aquilo que está atrapalhando você enxergar o caminho. Aquilo que está atrapalhando de você avançar nesse território. Aquilo que está atrapalhando de você crescer onde você está. Que só a palavra que pode te direcionar. Aleluia. E aí, número 4, onde vai para onde nós lemos. Uma vez que a visão é nos dada, ela é aberta, ainda que você esteja impedido, ainda que você esteja travado de avançar, sempre vai encontrar Deus na adversidade. No versículo 35 que nós lemos, Jesus ouviu que o haviam expulsado e quando o encontrou-lhe, lhe disse, acredita tu no Filho de Deus?
Então aquele homem, aquele cego, que não era mais, todos conheciam. Jesus vai falar que todos conheciam, porque ele vivia pedindo. Quando ele torna a enxergar, quando ele enxerga, os fariseus chamam ele e falam: você não era cego? Começam a questionar o que Deus fez sobre a vida dele, o que Jesus fez sobre a vida dele. E ele responde: sim, um homem chamado Jesus me curou. E eles, muito enfurecidos, chamam os seus pais. Falam: seu filho, como que ele era cego e agora está enxergando? Os pais, como participava do Sinédrio ali, e não queriam sair, eles falaram: sei que é meu filho e sei que nasceu cego. Agora ele tem idade para lhe responder quem foi que curou. Ele tem idade para falar, dizer sobre a vida dele. Porque os fariseus naquele período ali estavam ameaçando que quem reconhecesse que aquele homem foi curado por Jesus seriam expulsos. E os pais não queriam ser expulsos. Talvez eram homens, né? A mãe, o pai eram homens de grande importância ali, não queriam ser expulsos dali. Mas de maneira alguma eles tiraram a atribuição a Jesus. Eles só falaram: deixa que ele responde. Porque eles sabiam que se aquele jovem que foi curado era cego como de nascença, alguém que veio de Deus também faria isso. E aí esse jovem começa a pregar para os fariseus. Além de ser curado por Jesus, os fariseus começam a questionar ele e ele começa a pregar: não, mas vocês sabem que quem não vem de Deus não pode fazer tal coisa. Ele me curou. E vocês não são mestres da lei? Não sabem que em nenhum momento um cego foi curado? E se eu fui curado é porque ele veio de Deus. Então um homem que não tinha visão, um homem que não tinha perspectiva de vida, um homem que não tinha nada, agora estava pregando aos homens da lei. E aí sabe o que eu entendo com isso aqui? Talvez você passe um momento tão difícil, uma adversidade tão grande na sua vida, algo que talvez machuque seu coração, talvez atrapalhe o seu avançar, o seu crescimento. Mas o momento em que você para, escuta o direcionamento de Deus, limpa a sua visão, começa a enxergar, pode ter certeza que você vai ser canal de bênção para muitas vidas. E o Senhor, nesta noite, está determinando sobre a sua vida canais de bênçãos. Aleluia! Então ele começa a pregar. E aí ele é expulso. Mandam ele embora dali. Ou seja, um momento em que ele vai ficar só. Talvez aquele momento que ele fala: poxa, meus pais não botaram peito, não brigaram por mim, não defenderam aquilo que eu acredito. Talvez no coração dele ali, ele ia ficar um momento sem ninguém. Aí no versículo que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus o encontrou. Aleluia. Jesus o encontrou. E sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite? Independente do momento em que você vive, independente do lugar onde você está, o Senhor Jesus é com você. O Senhor Jesus não te abandonou aí. O Senhor Jesus não te deixou sozinho, solitário. O Senhor Jesus está com você nesta batalha. O Senhor Jesus está trabalhando ao seu favor. O Senhor Jesus está nesta noite modificando a sua história, a sua vida, da sua família. O Senhor Jesus está nesse território. Então não desanime, não pare onde você está. Não canse, porque o Senhor está contigo. Aleluia! Oh, glória! E aí o homem diz: quem é ele, Senhor?
Não tem momentos na nossa vida que o Senhor opera um milagre tão grande que você fala, nossa, só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer um negócio desse. Só que aí tem momento que você passa justamente por essa adversidade, por essa solidão, e você se questiona, onde está Deus? Como pode nós vivermos um momento lá em cima com Deus e outro momento lá embaixo? É porque, às vezes, nos falta deixar o ouvido mais atento para Jesus. Deixar o ouvido para que Jesus fale conosco todos os dias. Deixar o ouvido preparado para receber um direcionamento do Senhor. E saber que Ele está conosco todos os dias. E quando nós fazemos isso, nós sabemos quem é o Deus da nossa vida. Nós sabemos que no momento mais difícil, Ele vai estar lá. Nós sabemos que no momento em que talvez não haja esperança ao nosso olhar, sobre o olhar de Jesus, há esperança. Que talvez aonde não há cura sobre o nosso olhar, sobre o olhar de Jesus, já teve cura. Aonde talvez o nosso olhar não há libertação, sobre o olhar de Jesus, teve libertação. Então nós não podemos parar no meio desse território. Nós temos que pedir, Senhor, abre os meus olhos, que eu possa enxergar como o Senhor, que eu possa estar com os olhos atentos para enxergar o caminho correto, o caminho certo que eu devo caminhar. Aleluia! E aí quando nós quebrantamos o nosso coração como este homem, fala para mim quem é esse homem, para mim que eu possa crer. Aí Jesus se revela. Pode olhar que quando você está no momento mais difícil da sua vida, mas quando você mais confia em Deus, você vai ver mais sinais de Deus. Você vai ver mais maravilhas de Deus na sua vida. Porque é Ele se revelando para você. É Ele falando, filho, estou aqui. Filho, olha eu nessa situação. Filho, olha eu trabalhando desta maneira. Porque você disse, quem é este para que eu possa crer? Eu estou confiando, me fala quem é este. E aí Jesus diz, tu está vendo, é este que te fala. Então quando você abre os ouvidos para o Senhor, Ele vai falar com você dia e noite, noite e dia, no seu deitar, no seu levantar, no seu caminhar. Jesus vai se revelar a você. Aleluia. Deus amado. Aleluia. E aí nós continuamos o texto, diz: então revelou Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele e ouviram essas palavras perguntaram a Jesus, porventura nós também somos cegos? E afirmou-lhe Jesus, se fosseis cegos não sereis culpados, mas uma vez que alegais, nós vemos, por essa razão o pecado persiste dentro de vós. E aqui que nós temos que se atentar. Tem momentos na nossa vida em que talvez nós conquistamos muitas coisas, em que o Senhor nos permitiu aprender, crescer, e durante isso nós nos perdemos na força do nosso braço, naquilo que nós acreditamos. E aí, a palavra diz que Jesus disse que Ele veio dar vista àquele que é cego. Está dizendo, aquele que talvez esteja sem um conhecimento, sem a visão daquilo que ele precisa mudar, porque ele vai estar com o coração quebrantado para aquilo. Então ele pode ter errado, ele pode ter falhado, mas eu estou aqui para mudar a rota da vida dele. Agora existe pessoas que são de coração tão endurecido, pessoas que não querem nem ouvir aquilo que Jesus tem para falar, não querem nem mudar a sua vida. E aí, o que eles estão enxergando? Nada. Então nessa noite, talvez se
pelos problemas que você viveu ou está passando, seu coração está sendo endurecido, que você venha ser quebrantado nesta noite por Jesus. Que você venha deixar Ele trabalhar neste teu coração, para que você possa enxergar o caminho que Ele tem para você, para que você possa enxergar a mudança que Ele tem para a sua casa, para que você possa enxergar a mudança que Ele tem para a sua vida, no seu trabalho, na sua família. Então que seu coração venha estar quebrantado nesta noite, que você venha estar com a sua vida diante dEle e falar: Senhor, eu falhei, Senhor, eu estou aqui errando nisso, me perdoa porque eu não estava enxergando, mas nesta noite, Senhor, eu quero entregar isso nas Tuas mãos, muda essa minha situação. Pode ter certeza que nesta noite Ele está aqui para trabalhar ao seu favor. Aleluia! E aí isso me lembrou Davi, um exemplo, que nós conhecemos a história de quando ele vê Betseba. Um homem que serve a Deus, um rei, um homem que caminhava nos preceitos do Senhor, deixou-se levar pelo seu poder ali. Deixou que a cegueira dos seus pensamentos, da força do seu braço ganhasse. E ali ele orquestrou, fez uma estratégia para matar um soldado, para ficar com a mulher dele. Mesmo ele podendo ter qualquer mulher que ele quisesse. Mas ele deixou o seu entendimento, o seu poder, o seu coração comandar. E aí nós sabemos que chega determinado momento em que aqueles que se perdem no meio do caminho, aqueles que perdem a sua visão, mas que já viram Deus, que já escutou Deus, já teve seu coração quebrantado por Deus, Jesus não o deixa perdido. Jesus levanta um profeta, e esse profeta vai de encontro com Davi. E ele começa a contar uma história, Davi. Conta uma história dizendo: existiu um rei, assim, assado, tinha todas as ovelhas que quisessem, mas este rei escolheu a ovelha de um fazendeiro, um pobrezinho, que não tinha nada, e tomou essa ovelha. E aí Deus é tão bonito que nos momentos em que nós estamos com o coração endurecido, Ele nos faz refletir, faz olhar para dentro de nós. Fala: Senhor, o que eu estou errando? O que eu fiz de errado nessa situação? Que aí o profeta não fala assim: é você, Davi. Não, o profeta fala: o que este homem merece? Aí Davi fala: uma pena muito grande para ele. Morte, prisão. E aí ele já abre o peito e fala: me fala quem é que eu já vou dar pena para ele. Aí o Senhor usa o profeta e fala: é este você. Então, Deus, nos momentos em que talvez nós nos perdemos no caminho, nos deixamos perder a visão, mesmo que seja mínima, o Senhor é tão misericordioso que nos faz refletir onde nós erramos, onde nós falhamos. Porque o Senhor se agrada daquele que tem o coração quebrantado, aquele que tem o coração humilde, aquele que fala: eu errei aqui, mas Senhor, eis-me aqui, ó Pai. Me perdoa, Jesus. E foi assim com Davi. Se humilhou de dizer que ele não valia nada, ele se comparou a um lixo, porque ele tinha um coração quebrantado. Ele sabia que o Senhor Deus o perdoaria. Então que nesta noite você possa estar com seu coração quebrantado, dizendo: Senhor, me dá visão. Senhor, me faz enxergar. Senhor, me faz entender essa rota, este caminho que eu preciso seguir. Porque eu não quero mais ficar dessa maneira, eu não quero mais perder no meio deste território. Eu quero continuar conquistando, avançando, crescendo, frutificando.
pode ter certeza que nesta noite, se você quebrantar o coração, Senhor, se você abrir os olhos para enxergar o caminho que Deus tem para você, você vai conquistar aquilo que Ele tem, você vai ganhar aquilo que o Senhor tem para ti, você vai frutificar no lugar onde você está, você vai crescer aonde você está, o Senhor vai trabalhar no meio do seu lar, no meio da sua casa, no meio da sua família, do teu trabalho, mas para isso, nesta noite, abra os olhos, aleluia, glória. Vou pedir para você ficar de pé nesta noite. Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Tu és poderoso, Senhor, majestoso. E tem pessoas nesta noite aqui que o Senhor está dizendo: o seu coração é meu. Estou quebrantando ainda mais o seu coração. A situação que você está é uma situação em que você precisa entregar totalmente o coração ao Senhor. É uma situação em que você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me fala o tanque onde eu tenho que me lavar. Senhor, me dá visão. E enquanto talvez os irmãos vão louvando aqui, nós vamos orando, saia do seu lugar e venha aqui. Saia do seu lugar e fala: Senhor, aqui está meu coração quebrantado.